Fala, matador de filhos, derrubador de gigantes. Quero trazer uma palavra profética para sua vida. Mas, antes dessa palavra profética, existe algo que você pode fazer nesse vídeo que vai abençoar a vida do Criador. Não esquece de aqui no coraçãozinho, deixar o seu like, embaixo dele seu comentário, e na setinha, aqui, mais ou menos, você pode deixar o seu compartilhamento ou enviar o seu mimo grátis, se estiver disponível, ou também você pode republicar. Mas, sem mais delongas, compartilhe com no mínimo 10 amigos. Então, a Bíblia diz que os últimos dias seriam abreviados por causa dos eleitos. Mas também esses últimos dias teriam sinais. Multiplicação da iniquidade. Por se multiplicar a maldade e a crueldade, o amor de muitas pessoas se esfriaria. O esfriamento do amor é algo tão notório que o crescimento das atrocidades, das barbaridades nesse tempo é verdadeiramente um dos sinais do fim dos tempos. Aliás, quando notoriamente se iniciou os últimos dias? Quando que começou a revelação dos últimos tempos? O cumprimento da profecia do fim. Então, essa palavra pode ser respondida com a própria Escritura, porque afinal, vivemos hoje princípio de dores. E muita coisa se cumpriu profeticamente para a igreja no tempo dos apóstolos. No tempo em que João, na ilha de Patmos, recebe a revelação do Apocalipse, naquele tempo, as 7 igrejas da Ásia, o povo daquele tempo recebeu o cumprimento do que João havia dito. Afinal, ao mensageiro da igreja de Éfeso, ao mensageiro da igreja de Laodiceia, ao mensageiro da igreja de Esmirna, existem pessoas que interpretam que eram anjos da igreja, os intocáveis, ungido do Senhor. Ai daquele que estava no ungido do Senhor. Não é isso, querido. Olha só. Todos foram batizados no mesmo Espírito, em um só. Aleluia. A igreja, o corpo de Cristo, ele é composto por reis e sacerdotes. Pegou isso, não? Sacerdócio real. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Jesus. Então, muitas pessoas pegam dessas prerrogativas interpretando erradamente as Escrituras e começam a fazer valer para outras pessoas como se elas fossem os superiores da fé. Olha o que Cristo disse. Fala para os meus irmãos que eu fui para Galileia. Eu estou esperando eles lá. E estava lá, esperando como? Com pão e peixe na brasa. Matador de filisteu. Derrubador de gigante. Cristo é filho de Deus, amém? Ou não, amém? Filho do Altíssimo. E nós? Se somos filhos, somos irmãos de quem? Responde essa pergunta. Ele veio 100% humano e recebeu da plenitude da divindade para anunciar as Escrituras acerca dele mesmo. João 5,39. É de mim que as Escrituras testificam. Então, matador de filisteu, derrubador de gigante, há muita filosofia teológica em nosso tempo e há muitas pessoas falando coisas que não têm sustentação para provar aquilo que falam. Quer ver? Eu peguei um podcast em que um doutorado e o outro graduado também em outra ciência, e esse professor renomado, doutorado, não tiro o mérito dele dos títulos, que refuta a autenticidade das Escrituras, existência de Deus e até outras cositas mais. Isso é fato. Mas agora,
O tema, primeira coisa, se eu sou ateu, por que eu vou defender tese bíblica? Para provar o quê? Para quem? E ele fala que não existem originais. Falou com verdade. Quem é acadêmico sabe que não existe nenhum manuscrito original. Nada. Não tem como derrubar do gigante. E aí, porque a cópia da cópia da cópia da cópia até chegar a gente. E outra coisa, traduzido. Quem estudou sabe, quem fez faculdade sabe. Obrigado. Que na transliteração existem palavras dos achados arqueológicos, né, que não tem nem tradução do português. Aí eu te pergunto, teve que encaixar uma palavra ali. Aí, será que tem 100% sentido do autor? E comparando com as outras histórias de outras etnias, de outros países, de outros povos, a história contada na Bíblia Sagrada, contada de outra forma por outro povo. Então, tem muita coisa, muitos achados arqueológicos, muitas evidências de algumas coisas que a Bíblia falou que existiram. Exemplo, os Néfilins, os gigantes. Já está lá, arcada, esqueleto e arcada lá, cabeção do tamanho de um bonde, espada gigantesca, os achados estão aí. Então, como dizer que eles não existiram? Agora, como explicar se no dilúvio começou por Noé e apareceu no gigante lá na frente? É outra coisa que a Bíblia não vai te explicar. Ou alguém da arca era um dos gigantes, varões de renome da antiguidade. Ou Noé era um, ou teve alguma mutação genética, ou não morreram todos. Só alguns gigantes que sabiam nadar muito, se inundou tudo, põe água durante tanto dia. Quem aguenta ficar nadando nesse tempo todo? Se cobriu toda a terra com água. E olha os dias que ficou tudo submerso. Como um corpo aguentaria? É uma coisa muito louca. Então tem coisas que não tem explicação nem teologicamente falando. E vivemos pela fé. Agora, falar que não existe originais, depois essa pessoa, esse abençoado, esse professor, ele está fazendo a tradução, que ele conhece hebraico, um pouco de aramaico e o grego, está fazendo a tradução e está dando aula. Aula de uma coisa que ele não acredita. E se não é original, é o quê? É fake news? Então como eu vou fazer tradução de algo fake? Complicado, né? Eu tive que usar essa. É muita desinformação. Então, hoje, eu falo para você, fé com Deus é uma experiência, ele é o mesmo. Olha, peraí. Ele falou com Abraão, não falou? Ele falou com Isaac, ele falou com Jacó. Ele apareceu a Isaac, ele apareceu a Salomão. Agora, você me ajuda só um pouquinho? Será que ele, só comigo na minha vez, que ele vai mudar? Eu vi um abençoado falando sobre batismo com o Espírito Santo. Existem irmãos na fé que não acreditam nos dons espirituais e nem no batismo com o Espírito Santo. Beleza. Vou amar. Vou amar. Se for convidado, até eu vou lá pregar. Mas pregar para alguém que não... Como é que eles oram para Deus usar? Já vi os rituais, os cerimoniais. Deus, vamos orar agora pela vida do pastor. Você já viu isso? Você já viu os discípulos orando para Deus usar Jesus? Você já viu? Tem umas coisas muito loucas no meio gospel. Ô querido, deixa eu te falar só uma coisa, para encerrar essa palavra. Ou você foi ungido pelo Eterno, pelo céu, ou você não foi. Aí tem um outro louco aí falando que não existe ungido no nosso tempo. Mas peraí, a unção que vós recebeis permanece em vós, tudo que ela revela é verdadeiro, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. 1 João 2,27. Tem que rasgar lá esse texto. Ele falou, você fale em outras línguas. Fala em línguas estranhas. Falei em outras línguas, como está lá no Glossa, outros idiomas. Falei quando fui batizado com o Espírito Santo. Nunca mais falei uma vez só. Sabe por que Deus fez isso comigo? Para mim entender uma coisa, que Ele é o mesmo Deus de Atos, capítulo 2. Aleluia! Ele é o mesmo que derrama o Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.